Nunca imaginei que minha própria família me trataria como uma estranha. Aquela sensação de rejeição ainda dói quando lembro, mas Deus tinha um plano tão perfeito que hoje não consigo conter as lágrimas ao contar essa história. O que parecia ser o dia mais triste da minha vida se transformou na maior bênção que eu poderia receber. Tudo começou quando recebi o convite para o casamento da minha prima Vanessa. Nós crescemos juntas, éramos como irmãs. Pelo menos, era assim antes da minha conversão. Há 3 anos, entreguei minha vida a Jesus após um período muito difícil onde quase perdi minha mãe para o câncer. Foi durante aquelas noites em claro no hospital que senti o amor de Deus pela primeira vez, através de uma enfermeira que orava comigo todas as noites. Quando minha mãe se recuperou milagrosamente, não tive dúvidas de que Deus havia operado em nossas vidas. Comecei a frequentar uma igreja evangélica e minha vida mudou completamente. Abandonei as festas, as bebedeiras, as roupas provocantes. Minha família não entendeu. Diziam que eu estava fanática, que tinha entrado para uma seita, que não era mais divertida. O convite chegou numa quinta-feira. O casamento seria em um resort luxuoso, com direito a 3 dias de festa. Fiquei feliz por ser lembrada, afinal, os laços familiares tinham se enfraquecido. Liguei para Vanessa para confirmar minha presença, e foi aí que recebi o balde de água fria. Ana, você pode vir, mas tem algumas condições. Sabe como vai ser um final de semana inteiro de comemoração, né? Então, você não pode ficar falando de Deus ou igreja o tempo todo, nem julgar quem estiver bebendo ou dançando. E também, por favor, nada de roupas de crente, você sabe, aquelas saias longas. É um casamento chique, entende? Aquelas palavras me atingiram como flechas. O que ela chamava de roupas de crente eram simplesmente roupas discretas, que eu escolhia usar por modéstia. Não julgo quem se veste diferente, mas essa era minha escolha. Vanessa, eu nunca julguei vocês. Só escolhi um caminho diferente para minha vida. Ana, todo mundo percebe seu olhar de reprovação quando começamos a nos divertir. É meu casamento, quero que seja perfeito, sem ninguém fazendo os convidados se sentirem mal. Tentei argumentar, dizer que eu não era assim, mas no fundo percebi que não era bem-vinda como eu realmente sou. Desliguei o telefone com o coração partido. Naquela noite, chorei ajoelhada ao lado da minha cama. Senhor, por que é tão difícil? Eu só queria ser aceita pela minha família sem precisar negar quem sou agora. Abri minha Bíblia em busca de conforto e caí em Mateus 10:36, e assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nunca aquela passagem tinha feito tanto sentido. Depois de muita oração, decidi ir ao casamento. Não comprometeria minha fé, mas também não iria criar conflitos. Escolhi um vestido elegante, mas modesto. Não queria dar motivos para críticas. O resort era deslumbrante, com jardins exuberantes e vista para o mar. Cheguei na sexta-feira à tarde, quando os convidados começavam a se acomodar para o final de semana. Na recepção, peguei meu crachá e a chave do quarto que dividiria com 2 primas que mal conhecia. Foi quando percebi um homem alto, de terno azul marinho, que parecia tão deslocado quanto eu. Ele não estava bebendo e observava tudo com um olhar sereno, diferente da animação excessiva dos outros convidados que já estavam na 2ª ou 3ª taça de champanhe. Nossos olhares se cruzaram por um instante e senti algo inexplicável. Uma paz, uma familiaridade. Desviei o olhar, envergonhada, e segui para encontrar meu quarto. Durante o jantar de boas-vindas, percebi que haviam me colocado na mesa mais afastada, com convidados distantes e alguns funcionários do noivo. Claramente, não era para eu ficar perto do núcleo familiar. Aquilo doeu, mas decidi não deixar que isso estragasse a celebração. Para minha surpresa, o homem de terno azul estava na mesma mesa. Ele se apresentou como Daniel, primo do noivo. Durante a conversa, descobri que ele era o único cristão da família do outro lado. Que coincidência! Ou seria um arranjo divino? Também te colocaram na mesa dos diferentes? Ele perguntou com um sorriso compreensivo. Parece que sim. Mesa dos excluídos.
Respondi, tentando fazer graça, mas ele percebeu minha tristeza. Sabe o que aprendi? Às vezes Deus nos separa para nos unir a quem realmente importa. Aquela frase tocou meu coração de um jeito que não consigo explicar. A conversa fluiu como se nos conhecêssemos há anos. Daniel era engenheiro, servia na igreja como líder de jovens e tinha uma fé inabalável, apesar de também sofrer rejeição da família. Trocamos experiências, compartilhamos desafios e, sem perceber, passamos horas conversando. Se você está assistindo esse vídeo agora, deixa nos comentários de qual cidade você é e o horário que está me ouvindo. Quero conhecer mais vocês que acompanham o canal. No sábado, dia do casamento, acordei com uma mensagem de Daniel me convidando para caminhar na praia antes do grande evento. Durante aquela caminhada ao nascer do sol, compartilhamos mais sobre nossa fé. Ele me contou como se converteu após um acidente que quase tirou sua vida, e como isso mudou completamente suas prioridades. Antes eu vivia para impressionar os outros, para ganhar mais dinheiro, para ter status. Depois que conheci Jesus, entendi que nada disso importa se não tiver propósito eterno. Suas palavras ressoavam exatamente o que eu sentia. Era como se Deus estivesse falando através dele para confirmar meu caminho. A cerimônia de casamento foi luxuosa, com direito à orquestra, tapete vermelho e decoração digna de realeza. Me sentei discretamente nas últimas fileiras, observando minha prima que parecia uma princesa. Apesar de tudo, sentia alegria por ela. Percebi Daniel do outro lado, também afastado. Nos olhamos e sorrimos, cúmplices em nossa situação comum. Durante a festa, evitei a pista de dança e as bebidas, preferindo ficar em uma mesa mais tranquila apreciando o evento de longe. Foi quando minha tia Márcia, mãe da noiva, veio até mim visivelmente alterada pelo álcool. Ana, por que você não se diverte como todo mundo? Olha sua prima, tão feliz. Você podia estar assim também se não tivesse entrado nessa igreja que só te fez ficar antissocial. Antes que eu pudesse responder, Daniel surgiu ao meu lado. Com licença, eu poderia roubar Ana para uma conversa. Prometo devolvê-la logo. Ele me conduziu para o jardim iluminado, longe dos olhares reprovadores e da música alta. Ali, sob as estrelas, tivemos a conversa que mudaria nossas vidas. Ana, não é coincidência estarmos aqui. Sabe, ontem à noite, depois que nos despedimos, passei horas orando. Senti Deus falando ao meu coração que deveria te conhecer melhor. Sei que parece loucura, acabamos de nos conhecer, mas também senti isso, confessei, como se Deus tivesse nos colocado aqui, nesta mesa dos excluídos, para um propósito maior. Daniel sorriu e tirou uma pequena Bíblia do bolso interno do paletó. Abri em um versículo que não me sai da cabeça. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Naquele momento, enquanto a festa acontecia distante de nós, algo nasceu entre dois corações solitários unidos pela mesma fé. Trocamos números e prometemos nos encontrar na igreja dele no domingo seguinte, já que morávamos na mesma cidade, mas nunca tínhamos nos cruzado. O resto daquele final de semana passou como um sonho. A rejeição da minha família já não doía tanto porque Deus havia me presenteado com uma conexão genuína, uma pessoa que me entendia e valorizava minha fé sem julgamentos. Se você gostou da história até aqui, se inscreva no canal para acompanhar mais testemunhos como este. Seu apoio é muito importante para nós. Nas semanas que se seguiram, Daniel e eu nos aproximamos cada vez mais. Frequentávamos os cultos juntos, participávamos dos mesmos projetos sociais da igreja, estudávamos a Bíblia juntos. Nossa amizade crescia firme, alicerçada em valores compartilhados e no amor a Cristo. 3 meses depois, durante um retiro espiritual da igreja, Daniel me pediu em namoro de um jeito que só um homem de Deus poderia fazer, com uma carta escrita à mão, cheia de versículos que contavam nossa história, e um pedido de permissão ao meu pastor, a quem ele via como minha figura paterna na fé. Namoramos por um ano, sempre mantendo nossos princípios e valores.
Nesse período, aprendi que o verdadeiro amor não nos pede para sermos menos, mas nos incentiva a sermos mais fiéis, mais íntegros, mais dedicados aos propósitos de Deus. O pedido de casamento veio durante um culto, para minha completa surpresa. O pastor me chamou à frente para um testemunho, e quando cheguei ao púlpito, Daniel apareceu com um buquê de flores e um anel. Ana, você foi o presente que Deus me deu quando eu menos esperava e mais precisava. Através da rejeição, encontramos aceitação um no outro e em Deus. Você seria minha companheira para continuarmos essa jornada juntos, como marido e mulher? Entre lágrimas, só consegui dizer sim enquanto a igreja inteira aplaudia. Aquele momento representava não apenas nosso amor, mas a fidelidade de Deus em transformar rejeição em bênção. Comentem o que vocês acham sobre como Deus trabalha em situações difíceis. Já passaram por algo parecido? Compartilhem suas experiências. Nosso casamento foi simples, mas repleto de significado. Diferente da opulência do casamento da minha prima, priorizamos a presença de Deus e a comunhão. Para minha surpresa, parte da minha família compareceu, incluindo minha mãe que, mesmo não sendo convertida, respeitava minha escolha. Mais surpreendente ainda foi quando, 6 meses depois do nosso casamento, recebi uma mensagem da minha prima Vanessa. Seu casamento estava em crise. O marido havia sido infiel e ela estava devastada. Precisava conversar com alguém que não a julgasse. Ana, sei que não te tratei bem, mas você é a única pessoa que conheço que tem um casamento feliz sem precisar de festas ou bebidas para se divertir. Preciso entender como vocês conseguem. Aquela conversa abriu portas para que eu compartilhasse o evangelho com ela, não de forma impositiva, mas através do testemunho da minha vida. Hoje, Vanessa frequenta nossa igreja e está em processo de restauração do seu casamento através dos princípios bíblicos. Já se passaram 3 anos desde aquele casamento onde fui excluída. Hoje, Daniel e eu servimos juntos no ministério de casais da nossa igreja, ajudando outros relacionamentos a se construírem sobre a rocha que é Cristo. Recentemente, fomos abençoados com a notícia de que estamos esperando nosso primeiro filho. Olhando para trás, agradeço a Deus até mesmo pela rejeição que sofri. Se não fosse por aquela mesa dos excluídos, talvez nunca tivesse conhecido Daniel. Se não fosse pelas críticas, talvez nossa fé não tivesse se fortalecido tanto. Quando a vida parece injusta, quando as portas se fecham, quando as pessoas nos rejeitam por nossas escolhas de fé, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma dor. Como diz Isaías 61:3, Ele dá beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Se você está passando por rejeição familiar por causa da sua fé, saiba que não está sozinho. Deus vê sua fidelidade e, no tempo certo, transformará sua dor em testemunho. Às vezes, Ele fecha portas para nos direcionar ao caminho que preparou exclusivamente para nós. A maior lição que aprendi é que nossa identidade não pode estar baseada na aceitação dos outros, nem mesmo da família. Nossa identidade está em Cristo, e é Ele quem define nosso valor. Se você está assistindo de alguma cidade do Brasil ou do mundo, compartilhe nos comentários. Adoro saber que estamos conectados mesmo à distância. Que horas são aí? Hoje, Daniel e eu temos o privilégio de ver nossa história inspirar outros jovens cristãos a permanecerem firmes em seus princípios, confiando no tempo e nos planos de Deus. Aquela mesa dos excluídos se transformou em uma mesa de honra. E para você que ainda não conhece o amor de Jesus, saiba que Ele tem um plano para a sua vida também. Um plano perfeito que, muitas vezes, começa exatamente onde você menos espera. Se esse testemunho tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir que Deus transforma rejeição em direção. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida.